Oi, turminha, tudo joinha com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de aula, tá, meus amores? Onde nós vamos revisar o assunto sobre símbolos religiosos através da correção da atividade do dia 30 de julho. Lembro que eu não postei nesta data mesmo, porque houve um problema na internet aqui em casa, depois faltou energia e eu só consegui postar no dia seguinte. Mas eu espero que vocês peguem a tarefinha agora e vamos fazer a correção dessa atividade, porque é uma oportunidade de quem fez a tarefa ir acompanhando para ir aprimorando mais a aprendizagem sobre este assunto e observando se respondeu tudo correto. Belezinha, se não, hora de apagar, pega a borracha, apagar e consertar os erros, tá certo? E quem não respondeu ainda, é a hora de pegar a tarefa para responder junto com a tia Érica, ok? Então, vamos lá. Começando aqui, na primeira página, eu coloquei um texto. Nesse texto, o título é Alguns símbolos e seus significados. Diz o seguinte: um símbolo é uma imagem ou um objeto que nos faz lembrar e pensar em pessoas, em acontecimentos, em ensinamentos, em tempos diferentes. Quando você se deita para dormir e antes de apagar a luz, olha para um canto do seu quarto e vê a sua mala, que é a bolsa, da escola, a mochila da escola, ela, naquele momento, lhe faz lembrar da escola, dos colegas, da professora ou professor e tantas outras coisas que fazem parte da sua vida como aluno. Tudo isso acontece porque sua mala se torna para você um símbolo que lembra a escola. Outro exemplo, quando você vê um prato, logo lembra de comida. Talvez de seus pratos preferidos. Talvez se lembre da pessoa que cozinha para você. Tudo isto porque o prato se tornou um símbolo de comida e lhe trouxe lembranças. Os símbolos podem ter significados religiosos ou não religiosos. Conforme cada tradição religiosa, um símbolo pode apresentar uma variação de significados. O sino, por exemplo, na tradição católica, representa o chamado para a prece e adoração. Já para os budistas, representa a sabedoria do Buda. Existem muitos símbolos religiosos e podem ter significados diferentes. Aqui nós temos o coração. O coração, ele pode ter o símbolo do amor. Aqui nós temos a pomba. A pomba, ela tem o símbolo da paz, mas também ela representa o símbolo do Espírito Santo. Estão lembrados que a tia fez essa observação no vídeo da aula passada? As flores podem simbolizar gratidão, amor, carinho. Olha, o sino pode simbolizar adoração e chamado a oração. Prece, como já foi dito na outra parte do texto, que para o Buda, para os budistas, o sino representa o quê? Representa a sabedoria de Buda, tá? E aqui nós temos a vela. A vela pode representar a fé e a luz da vida. Aqui embaixo nós temos mais alguns símbolos. A estrela de 6 pontas é um símbolo de sabedoria e
proteção para os seguidores do judaísmo, ou seja, para os judeus. A cruz. A cruz é símbolo de salvação para muitos cristãos. A lua crescente é um símbolo do islamismo. O sol. O sol representa o poder da vida para as tradições religiosas nativas, como as indígenas. E a roda com 8 raios é um símbolo do budismo, que representa os ensinamentos de Buda, certo? Agora vem as perguntas. Depois do vídeo que vocês assistiram explicando esse conteúdo na aula passada e a leitura deste texto, aqui diz: após assistir a aula e a leitura do texto, responda as perguntas abaixo. Primeira questão. Vamos lá ver a primeira questão. O que é um símbolo? O que é um símbolo? Então, se a gente pegar e retomar, não precisa nem relembrar o que a tia disse no vídeo. Com a ajuda do próprio texto aqui de vocês, vocês iriam obter essa resposta. Olha aqui no primeiro parágrafo. O símbolo é uma imagem ou um objeto que nos faz lembrar e pensar de pessoas e em acontecimentos, em ensinamentos, em tempos diferentes. Então, aqui, ó, tá a resposta da primeira questão. Tá vendo? Na primeira questão, letra A, tá? Então, vamos pegar essa resposta aqui e escrever lá. Tia, eu posso escrever com as minhas palavras? Pode sim. Então, vamos pegar aqui esta canetinha e vamos escrever, certo? Que é um símbolo. É uma imagem. É uma imagem ou objeto que nos faz lembrar e pensar em pessoas e em acontecimentos em ensinamentos em tempos diferentes. Resposta da letra A, certo? Vamos para a letra B. Letra B. A letra B diz assim: a mala que o texto se refere é um símbolo religioso? Não. Por quê? Quando a gente vê a mala, a mochila da escola, logo a gente lembra de quê? Da nossa escola, certo? A gente lembra da escola, dos amigos, do professor, de como é divertida a hora do recreio. Agora, depois da pandemia, vocês estão lembrando, sentindo saudade da sala de aula ou não, né? Que preferem estar em casa. Depende, né? Então, a mala, ela não faz você se lembrar, ter lembrança do sagrado, né? Com algo divino, com o Criador. Ela não faz essa lembrança. Não tem essa ligação com o poder com a oração,
com a veneração, com a adoração, ligação com o sagrado, não tem. Então, qual a justificativa que a gente pode colocar aqui? Que ela não tem, que ela não é um símbolo religioso. Por quê? Porque não há ligação com o sagrado. Vamos colocar essa justificativa, né? Eu poderia colocar também que ela não traz lembranças do sagrado ou ensinamentos do sagrado, certo? Mas eu botei o nome ligação porque já envolve tudo que eu coloquei aqui, ó. Lembrar e pensar nas pessoas lá do tempo de Jesus, né? Do tempo que antes de Jesus ter vindo ao mundo, que era o tempo de Deus, quando ele criou e colocou as pessoas, né, as primeiras pessoas no mundo, Adão, Eva, Moisés, e depois, porque em tempos diferentes, ó, pode vir depois também, a partir já de Cristo, né? Então, essa ligação com o sagrado envolve tudo isso, pessoas, acontecimentos e ensinamentos nos vários tempos. Agora, vamos responder a letra C. O que é que pede a letra C? A letra C pergunta o seguinte, ó. O que o sino pode representar no catolicismo e no budismo? Então, a gente pode tanto lembrar do que a tia explicou no vídeo, como voltar para o texto. O texto aqui... ele lá no finalzinho, no último parágrafo, ele mostra, ó, o que o sino representa, olha aqui, o que o sino representa tanto para a Igreja Católica como para o budismo. Olha aqui, para a Igreja Católica representa o chamado para a prece e adoração. Para o budista, representa a sabedoria de Buda. Então, aqui na última partezinha do texto está a resposta. Vamos colocar agora a nossa resposta aqui na letra C. Vamos escrever. Catolicismo. O que é que ele representa? O chamado para a prece, que é a mesma coisa de oração, e adoração. Olha só. Agora vamos dizer o significado para o budismo. Budismo, ele representa a sabedoria de Buda, que é quem transmite todos os ensinamentos para esta religião. Os budistas seguem o Buda. Seu ser sagrado é o Buda, ok? Na letra D, que é onde está esse quadro aqui, ele é bem pessoal. A tia não vai poder fazer aqui com vocês. Quando vocês me enviarem, né, a resposta que vocês derem está correta, porque aqui é, ó, desenhe no seu caderno alguns símbolos religiosos que você conhece. Poderia ser que você já conhecia antes da aula e pode ser um desses que a tia explicou no vídeo, tá certo? Que não tem todos no texto, né, escrito, então pode ser um também do vídeo.
Aqui, ó, bem pessoal, tá? Então, vamos para a próxima página de atividade. Vamos lá. Vamos ver. Na segunda questão, ó, segunda questão aqui, pede o seguinte: circule os símbolos religiosos e escreva o nome deles. Então, tem vários. Inclusive, tem uns que eu não expliquei nem no vídeo, nem na apostila para vocês. Então, quem não sabe do nome, agora preste atenção que nós vamos colocar. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Hein, pessoal? Isso aqui é um símbolo religioso. Vou circular ele de rosa para ficar melhor. Ele é um símbolo religioso. E o que é que ele significa? Ele é a tábua dos 10 mandamentos. Olha só. Por isso que ele, quando a gente olha para isso aqui, a gente lembra logo de quando Deus colocou os 10 mandamentos aqui. Então, vamos colocar tábua dos 10 mandamentos. Essa mãozinha aqui, com 2 dedos levantados, nesta posição, ela não representa um símbolo religioso. Por que ela não representa? Porque esse aqui representa o símbolo da paz, da vitória, aliás, o símbolo da vitória. Não é um símbolo, não remete à questão religiosa, ao sagrado. Aqui, nós temos outro símbolo. Esse símbolo aqui, nós vamos circular porque ele é um símbolo religioso. Como é o nome dele? Cruz. É a cruz. Aqui, nós temos outro símbolo. Esse símbolo aqui, quando a gente olha para ele, a gente logo lembra de trânsito. É um semáforo. Então, é um símbolo para os carros. Quando está no vermelho, o carro sabe que tem que parar. Quando está no amarelo, esperar a vez dele. E quando está no verde, o motorista sabe que seu carro pode seguir. Então, não faz lembrança e nem ensinamento do sagrado. Então, a gente não circula esse daí. Esse daqui foi um outro símbolo que não apareceu na aula, mas alguns de vocês já viram pelas tarefinhas que eu recebi, né? Então, ele é um símbolo sagrado, nós vamos circular ele, porque ele é um símbolo sagrado. Ele é a imagem do Buda. Os budistas têm muito essa imagem em casa, certo? Eles usam muito essa imagem em casa, no templo. Então, vamos colocar aqui, imagem do Buda. Imagem do Buda. E, por último, nós temos este símbolo aqui. Ele nós vamos circular porque ele também é um símbolo sagrado, utilizado em diversas religiões. E ele pode se chamar tanto de menorá, ou candelabro. Vou botar aqui embaixo. Certo? Vários significados dependendo da religião que ele faça parte. Agora vamos para a terceira questão. Olha só aqui a terceira questão. De acordo
com que foi falado no texto, diga o significado de cada símbolo. Então, aqui nós temos os símbolos nessa coluna e nessa outra você ia colocar o significado deles. A estrela de 6 pontas, né? A estrela de 6 pontas. O que significa a estrela de 6 pontas? Proteção para os seguidores do judaísmo, que é um símbolo do judaísmo. Então, vamos colocar aqui. Ele significa proteção. Para quem? Para os seguidores do judaísmo. Para os seguidores do judaísmo. Aqui nós temos outro símbolo, que é a cruz. A cruz, ele é o símbolo da salvação. O que é que ele significa? Significa salvação, que só através da cruz que a gente vai conseguir ser salvo. Ou seja, Jesus morreu em uma cruz para salvar os seus irmãos. Então, ele significa salvação. É um símbolo cristão. Lua crescente. Vamos lá? O que é que significa esse símbolo crescente? Lua crescente. Ele é um símbolo do islamismo e ele significa que ninguém pode ser fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Então, vamos colocar isso aqui. A lua crescente, novamente, é um símbolo islamismo, do islamismo. Então, ninguém pode ser fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo. Como a si mesmo. Aqui nós temos outro símbolo, que é o sol. O sol, ele é um símbolo das religiões nativas, como as dos índios, né? Que é que ele representa? Ele representa o poder da vida. Então, é só colocar isso aqui. Representa o quê? O poder da vida. E o último símbolo é a roda de 8 pontas. Ele é um símbolo budista, um símbolo do budismo. O que é que ele representa? Ele representa os ensinamentos do Buda. Respondido estas questões, vamos para a nossa última questão, corrigir nossa última questão, que diz assim: estudamos que há símbolos religiosos e não religiosos. Assim, desenhe 2 símbolos não religiosos. Olha o que está pedindo. Não religiosos, que para você é muito importante, para você.
E não esqueça de colocar o nome de cada um e escrever o significado dos mesmos. Então, aqui você vai desenhar 2 símbolos que para você é muito importante, sem ser religioso. Pode ser a sua mala, pode ser a sua casa, pode ser uma fotografia, o que você quiser. Aqui você coloca o nome e desenha ele. E aqui o significado. Tá bom? Então, essa foi a nossa correção. Quem fez a tarefinha e errou, manda depressa aqui para a tia Érica, depois dela corrigida. Quem não fez, vai escrever e mandar para mim, responder e mandar para mim, que eu vou esperar receber as atividades de vocês, tá bom, meus amores? Então, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês.